Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. A gente está aqui hoje na mais alta das prateleiras, como eu sempre gosto de falar. O Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E aqui do meu lado, o Paulo Dias. Ele já esteve no Fala Carlão, mas já faz bastante tempo e daquela época para cá muita água rolou embaixo da ponte. Hoje o Paulo é o CEO da GA Intergado, é isso aí? Vamos tentar fazer uma linha do tempo aí entre aquela entrevista nossa de 3 anos atrás, ou 4 talvez, até hoje, né? Muita água rolou embaixo dessa ponte aí, né? Nossa, Carlão, muita água mesmo. A gente saiu de uma empresa de 30 funcionários, 25 funcionários, hoje uma empresa com 150 funcionários junto, né? Uhum. Nós estávamos atuando somente no Brasil, um pouco ali no Paraguai, hoje nós estamos em 13 países fora com GA Intergado, mais ainda a América Latina inteira. Então, com 2 unidades, uma unidade em Belo Horizonte, que é a nossa matriz, e uma unidade técnica em Maringá, no Paraná. De lá para cá, as coisas foram só crescendo, num desafio muito grande operacional, né? Não é fácil você juntar 2 empresas. E até mais você juntar 2 empresas, onde uma tem uma estrutura industrial, vamos chamar assim, e uma outra que sempre foi a vida inteira focada em serviço, né? Como é que é? Isso. Esse foi um dos grandes desafios, né? A gente tem uma área fabril agora, antes a gente tinha somente serviço, desenvolvimento de software. E isso muda tudo, né? Muda o contexto contábil, muda o contexto de pessoas, muda o contexto até de você colocar 2 mindset de cabeça, né? Desenvolvedores, fábricas, comercial espalhado no mundo inteiro. E assim vai, é um desafio gostoso, muito bom mesmo. Dado que as 2 empresas, a única coisa que realmente elas se juntaram pela essa fortaleza é a cultura das 2 empresas de buscar aí sempre uma informação de qualidade, buscar estar do lado do cliente, do agronegócio, para cada vez mais fazê-lo desenvolver, né? E agora, com as duas empresas fundidas hoje, a gente atua desde da concepção de uma vaca até dentro da área do frigorífico, toda a cadeia. E o nosso grande desafio é prover informações realmente de confiança para toda a cadeia pecuária, que é o nosso core, né? Maravilha. Então você tem uma empresa de software, uma empresa vamos dizer assim, que ajuda o produtor aí na gestão do negócio dele. Por outro lado, você tem uma empresa que tem um equipamento, um sistema de avaliação que é reconhecido, acho que mundialmente também. Então eu queria saber de você como é que a nova companhia, como é que ela contribui, como é que ela conversa, como é que ela dialoga com o produtor, como é que fica essa história agora? Quem que compra o produto, quem que compra o quê, e compra de quem, e compra onde? Vamos tentar desenhar como é que ficou isso, para não deixar as coisas muito complicadas na cabeça do nosso produtor rural que está assistindo aqui, que possivelmente está querendo entender e está querendo um auxílio na gestão dele. Sem dúvida. A gente tem as 2 empresas agora amplia basicamente todo o sistema produtivo de pecuária, pecuária de corte, onde a gente atua aí na fase de cria, desde equipamentos para consumo alimentar, pesagens e algoritmos aí de identificação de problemas sanitários. Depois disso, plataforma de gestão na área de gestão de rebanho e até integração com a área de RP, contábil, financeiro. Fora isso também a gente atua automatizando os processos de nutrição principalmente. Depois a gente pula um pouquinho para a recria. Na recria intensiva a gente trabalha também com a plataforma de rebanho, com a área toda de consumo. Tem clientes na área testando aí produtos para poder melhorar o seu manejo produtivo. E também, e depois a gente pula aí na engorda, que é a área mais forte, né? Na área da produção. A gente tem todo esse aparato aí, fora análise de dados, a parte toda de ciência de dados, mobile, software, hardware. E o nosso grande desafio, e é muito gostoso falar disso, né, é que antes a gente tinha um cenário muito grande aí da área genética, muito longe da produção. Com a nossa empresa, a gente aproxima as 2 áreas, né? A área da genética a gente consegue tangibilizar e realmente entender que um touro é provado, com um desempenho fantástico aí na hora com um CAR negativo aí favorável. Vamos dar um exemplo aí, um touro aí de 200 gramas por dia aí de CAR
negativo dentro de uma produção de confinamento, por exemplo, com essa genética, ele impacta fortemente, é um arroba a mais aí na produção como um todo. Entendi. A gente está conseguindo fazer o link e conseguir provar que o melhoramento genético no país e todo esse investimento que o país tem feito na melhoria do seu rebanho, realmente a gente consegue, dentro da produção hoje, tangibilizar e dizer realmente aquele touro é melhor do que o outro touro, e assim a gente faz com que o produtor escolha elementos ou indivíduos que realmente possam desempenhar melhor dentro do seu sistema produtivo. Você falou uma palavra aí, o CAR negativo, e para o pessoal não confundir o seu CAR negativo com o CAR que ainda não implementamos, está sendo implementado no Código Florestal, esclarece um pouquinho para a gente deixar bem desenhadinho para o público, e também eu queria que você comentasse sobre tecnologia, etc, etc. Bem, quando eu falei de CAR, né, isso é um termo muito usado para poder testar os touros quanto ao consumo alimentar desses animais. Isso é uma definição sobre consumo alimentar residual. Entendi. E o que isso significa? Significa dizer que esse animal, em provas de teste alimentar, ele foi superior em 300 gramas em relação aos seus contemporâneos ali na prova. Ele come menos. Menos 300 gramas por dia. E se a gente colocar isso no confinamento, nós estamos falando aí de um arroba a mais se você pegar uma conversão alimentar aí muito forte, entendeu? Então, a genética, ela é difícil tangibilizar o que a genética estava fazendo no campo da produção. Agora, com a gente nas duas pontas, a gente consegue deixar isso bem claro. Sim. E isso é gostoso, isso monetiza a genética e também a produção como um todo. Para aquele pecuarista que ainda está meio reticente, será que eu ponho essa genética? Será que eu invisto mais X reais numa dose de sêmen? Será que vai valer a pena? Acabou essa conversa do cara, né? O cara fala assim, não, eu só gasto tanto no sêmen, né? Isso acabou, né? O nosso grande objetivo é justamente tirar esses efeitos de experiência e pegar essa experiência e colocar em números. Sim. Né? Esse é o nosso grande desafio. As fazendas pecuárias brasileiras estão passando por uma transformação muito grande. Né? Só para você ter ideia, as automações nossas de nutrição dentro da área de pasto e confinamento cresceram 240%. Então é uma loucura a correria que está por ter uma informação de qualidade. Só que o problema não é tecnológico. A gente tem tecnologia, não só a gente, mas o mercado inteiro tem tecnologia suficiente para que o produtor possa lidar com essas informações. Só que da porteira para dentro precisa-se ter um ambiente favorável para que isso possa acontecer. E alguns pilares disso, né? Ou seja, precisamos de infraestrutura adequada para que isso possa rodar melhor, precisamos ter equipamentos calibrados, precisamos ter pessoas, processo, planejamento, ou seja, nenhuma novidade nas outras áreas a não ser a pecuária. Né? E na pecuária está passando por essa transformação muito grande, uma governança, um planejamento mais bem feito, uma integração dessas informações. Antes a gente tinha muitas informações desintegradas, hoje o nosso grande desafio não adianta eu ter um ganho de peso ali desatrelado a um financeiro no meu balancete ou no meu DRE como um todo. Então, a transformação ela é interna com o produtor, realmente muitas fazendas antigas que precisam mudar a estrutura. Vamos dar um exemplo claro, né? Eu quero intensificar uma pecuária a pasto, mas meu coxo é dentro do piquete, como é que o caminhão entra? Aí eu tenho que investir, tirar lá de dentro, melhorar a estrada, fazer com que o caminhão distribua ali dentro para eu poder ter mais capacidade como um todo. Então, está se havendo uma transformação muito grande e a gente fica muito feliz de participar dessa transformação e ser ainda um dos pilares grandes dessa transformação. Né? Deixa eu te falar, eu sempre digo assim, ninguém aprende a nadar no meio do oceano, né? A gente aprende a nadar no rasinho, vai entrando e vai entrando e vai entrando. E eu estou dando esse exemplo porque eu queria ouvir de você o seguinte, quem é que hoje, qual é o perfil do cliente hoje da GA Intergado, enfim, e talvez eu acho que vai ter aí, talvez você, pela característica da fusão, talvez tenha vários perfis. Eu queria que você me falasse disso. Boa pergunta. A gente teve uma discussão muito grande sobre isso esses dias, porque a gente, erroneamente, a gente identifica o cliente pelo tamanho dele. Isso é muito errado. Porque, na verdade... eu falo assim, a gente tem, na verdade, no Brasil, eu aprendi o seguinte, a gente tem pequenos produtores ganhando dinheiro, a gente tem médios produtores ganhando dinheiro, grandes ganhando e os três perdendo, não é isso? Justamente. Cada um tem o seu desafio diferente, né? E a gente tem que medir alguns passos para poder entender o que esse cliente realmente é. A gente tem clientes desde tradicionalistas, são clientes ainda que é pouco digital, né? Ou seja,
não tem tanto acesso, geralmente isso aí desde pequeno ao grande, tá? Esse modelo tradicionalista tem sofrido muito com a questão sucessória, aí vem as mudanças ao longo do tempo. Depois desse tradicionalista aí, que é o mais difícil da gente atuar com a parte toda de tecnologia, mas tem melhorado muito a sua visão, porque o tradicionalista ele traz uma coisa que as outras áreas não traz, o conhecimento do boi, o conhecimento da operação, sabe? Isso aí tem se perdido ao longo do tempo quando você digitaliza muito, e o tradicionalista tem isso, né? Depois a gente tem o tecnológico, né? É um cara extremamente tecnológico, que é toda tecnologia nova. Tem que tomar cuidado com ele, inclusive. Justamente, tem que dar uma brecada nele, isso que eu ia falar, justamente. Mas às vezes é um cara que não olha o básico, né? Seus processos, pessoas, ele sempre está trocando, ele sempre quer o novo, e ele é inquieto com toda essa tecnologia. E depois disso a gente tem um empresário. Aí o empresário do boi realmente. Esse aí não, esse aí tem sua visão a longo prazo, seus processos estabelecidos, sabe que para poder chegar lá na frente ele vai ter que pular pedra pequena e pedra grande, mas ele não desfoca, ele vai ali, ele sabe avaliar custo-benefício. E depois disso a gente tem o misto, né? Um pouco do cara tecnológico que está 20% empresário, o cara tradicional que está querendo um pouco de tecnologia, assim vai. O importante a gente entender é a cabeça do produtor, vem tudo de cima para baixo, né? Se o dono não gosta de dados, se o dono não é analítico, se o dono não gosta de ver o número, é muito complicado você conseguir funcionar tudo para baixo. A tecnologia ela fica muito cara para poder não entregar o que ela está disposta a entregar, né? A gente está vivendo isso, está vivendo essa, como eu posso dizer, esse turbilhão de mudança. É mudança na sua área, na área de marketing, que tem que mudar a maneira de atuar. É mudança da porteira para dentro. A porteira para dentro não funciona mais sozinha, ela tem que integrar com a porteira para fora. Aí você vê todo mundo igual louco, pô, preciso estar ligado em tudo, agora antes eu não estava. Até 6 meses atrás o cara obtinha lucro no seu custo de produção, agora de 6 meses para cá, se ele não comprar reposição, ele está fora. Então assim, está muito dinâmico e todo o agro ficou esse dinamismo. Então isso, teoricamente, isso não é mais para amador, isso não é mais para, não dá mais para ter um patrimônio tão grande como esse, né? Um boi que saiu, a gente há 4 anos atrás tinha uma arroba R$150, ela dobrou de valor, quanto dobrou? Dobrou o patrimônio, né? Então um patrimônio desse tamanho, não dando lucro ou comendo todas as reservas, é muito complicado. E a gente tem, esse processo sucessório tem muitos desafios até nisso. Você imagina um filho entrando hoje falando assim, puta, eu só quero hoje fazer sustentar o que meu pai me entregou. É um desafio gigante, ele está em outro ambiente, em outra visibilidade. Então, mas esse é nosso agro, é gostoso estar nele, é bom a gente ver todas as empresas crescendo, amigos aí sempre fazendo esse agro mais bonito, e a nossa pecuária não deixa a desejar em lugar nenhum do mundo. Ela é bonita, ela é produtiva, ela está passando por um momento desafiador, que toda passagem do momento desafiador desse traz uma bonança aí na frente. Né? Traz uma oportunidade gigantesca, né? A gente está diante disso, exatamente disso. Né? Justamente. Ô Paulo, olha, eu quero te agradecer imensamente. O Paulo que é um homem... Você nasceu em Salvador, é isso mesmo? Você nasceu na Bahia? Sou baiano. Ele saiu da praia para o centro-oeste, rapaz. Você foi estudar em Goiás, não é isso? Isso, fui estudar em Goiás, fiz mestrado na Unesp em Botucatu. E depois caí no mundo, até chegar no mundo digital, né? Aí eu parei a vida e já tem quase 20 anos. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Show de bola essa prosa, viu? Muito obrigado, é um prazer falar com você demais, Carlão. Você sempre traz uma alegria pra gente, um papo descontraído e atualiza a gente no agro. Né? É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e essa prosa maravilhosa aqui com Paulo Dias, que é o CEO da GA Intergado. Gente do céu, vocês ficam de olho porque esse homem é um rojão. Eles vão crescer muito e o Fala Carlão tá sempre por aí, de olho para trazer para vocês as melhores informações do mercado, sempre de uma maneira leve, suave, descontraída, para você também se divertir. Valeu, gente. Fui! Programa
na Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.